praças. Onde foi parar a raça? Saída dos prédios para as praças. Vou te contar. Ai, minha grande paixão, eu acho que quando eu tiver expulsória na UFBA, né, daqui a 1 ano e meio, eu vou ter que me reinventar. Eu acho que eu vou me reinventar em números, porque eu sou louca por matemática, tinha facilidade pequena, mas Dona Marta Souza Dantas era uma professora, era titular de matemática, e ela levava seus alunos para aula, e ela conversava com os alunos, que ela entendia ter facilidade para matemática, ela queria que eu fizesse matemática, e o aluno... Então, é muito rica essa relação, né? Ela tentou introduzir a geometria, não pela geometria euclidiana, na definição de ponto, reta, plano, mas através da geometria das transformações, onde você estudava as transformações do ponto, das retas, através das translações, da simetria, das homotetis. Então, isso na época era considerado assim super difícil, porque as pessoas não tinham domínio da geometria. Depois nós fomos trabalhar diretamente, eu, Neide e Eunice, fomos trabalhar no Estado com o nosso projeto. E no ginásio de aplicação também. A turma do colégio era uma turma muito boa. Então era uma turma boa para a gente fazer o estágio, porque ela respondia às expectativas daquilo que a gente sonhava. Lhe forçava a estudar, porque tinham perguntas criativas, tinham perguntas de intervenção dos alunos, que lhe botava para estudar. O nível era difícil, porque o livro era considerado um livro difícil, tendo em vista que depois ele deixou de ser usado no ensino fundamental e médio para ser usado só na universidade, né? Foi reescrito uma outra coleção com foco no ensino fundamental e médio. Então ficaram duas coleções, uma mais difícil e uma considerada mais fácil. Nós queríamos que os alunos concluíssem as coisas e não ser dita por nós. Então nós vimos com exemplos, e no final pedimos que os alunos dessem uma conclusão. Entende? Por exemplo, a propriedade comutativa. A gente vinha com exemplo, vamos ver na multiplicação, 2 vezes 3, depois eu fazia outras, 3 vezes 2, foi mostrando que eu chegava no final, pedia que o aluno concluísse o que foi que ele entendeu daqueles exemplos. A geometria nós fizemos a mesma coisa, por meio das transformações geométricas, da redução, simetria, fomos facilitando o estudo da geometria, porque fica muito mais fácil por meio das transformações geométricas. Na área assim, de matemática, estava sendo implantado o processo da chamada matemática moderna. Então, teoria de conjuntos, lógica matemática, né? Também nós tínhamos um curso que ele apresentava complexidade crescente. Então, nós começávamos com os conjuntos mais simples, né? E íamos até
números complexos, números abstratos, aquela coisa toda, né? Já quarta, quinta série de ginásio. Então, era muito interessante, porque você não sentia matemática pesada, era uma coisa muito leve, análise bionívoca, correlação de conjuntos, né? Pertinência, não pertinência, e muita coisa de lógica. Então, essa parte instrumental, ela era integrada, você não sentia uma dificuldade de ver o que é que o colégio estava propondo, né? De trabalho, nem sentia assim, não, agora eu tenho uma tarefa. As tarefas eram misturadas, muitas disciplinas trabalhavam conjuntamente, então isso era muito legal. A gente estudou matemática muito pelos livros do professor Catunda, né? Todo início ao fim, do quinto ano fundamental até o final do ensino médio, a gente estudou o tempo todo pelos livros do professor Catunda, né? Que era uma matemática tida como difícil, né? Pelos outros colégios, mas ela tida como difícil, né? Por exemplo, eu não sei de nenhum outro colégio que ensinava no ensino médio, por exemplo, cálculo integral. Cálculo integral, os meus colegas que foram fazer engenharia, eles entravam na faculdade de engenharia e todos os colegas deles aprendiam cálculo integral na faculdade de engenharia. A gente estava trabalhando com um sistema de fichas. O livro ainda não estava editado na sua versão final, então a gente aplicava essas fichas no estágio. E à tarde, muitas vezes, a gente ia para casa pessoal, casa residência de Dona Marta. Fazer o quê? Avaliar quais foram as dificuldades que a gente sentiu na implantação daquela ficha, em termos de vocabulário, em termos de escrita, de reescrita. E reescrevíamos aquilo para aplicação em um outro momento. Então foi um trabalho assim, bem voluntário, né? Porque essa parte de ir à tarde para casa de Dona Marta era mais um trabalho voluntário. Eu lembro que muitas vezes a gente não tinha aula com livros, mas sim com apostilas, né? Que eram coisas que estavam sendo testadas, que me lembro, por exemplo, que em matemática, o programa que eu dava era muito distinto de amigos ou primos que estavam na mesma série, né? Muitas vezes eu percebia isso. A matemática, ela não era, vamos dizer assim, uma disciplina de geração espontânea. Então eu me lembro que na minha prova de matemática no vestibular, eu derivei as fórmulas de seno e cosseno, eu não sabia de cor, certo? Então eles ensinavam a gente a derivar as fórmulas e isso, para mim, foi uma coisa também muito especial. Então, ele tinha uma metodologia de conduzir que uma coisa acontecesse. Tome um ponto médio, trace isso, taranã, você deve ter construído uma pirâmide. Então, aí definia a pirâmide, falava sobre a pirâmide. Então, ele primeiro conduzia passos para você chegar a um determinado conceito. E aí definia o conceito, e quando definia com formalização. Essa formalização é que as pessoas achavam que dificultava. Edila Oediva, ela era uma professora maravilhosa. A gente pegou, ela conseguia fazer um processo de equipe em matemática, que era o seguinte, ela descobriu que na sala você tinha alunos muito bons e alunos muito ruins. E que isso não conseguia ser mudado. Então o que é que ela fez? Ela obrigou a gente a compor equipes que nós não queríamos compor. Ela me pegou e me botou numa equipe só de gente ruim. Aí ela virou e fez assim: você é responsável por essa equipe. Essa equipe, a gente tinha 4 ou 5 quesitos para discutir. Você tem que explicar eles, você tem que fazer eles entenderem como é que faz isso. E a nota que eles tirarem, eu vou chamar, que até hoje eu faço isso na minha aula, eu vou chamar qualquer um desses membros da equipe. A nota que ele tirar no quadro vai ser a nota de todos vocês. Ah, isso é uma injustiça, isso é um absurdo, nós vamos nos queixar para a direção, nós vamos nos queixar para o clima. Ela disse, tudo bem, vocês podem se queixar, mas eu já conversei com a coordenação e a gente vai tentar isso, vamos fazer isso. Menino, isso era incrível, porque você sentava com seu colega, olha, tu vai ter que entender, vai ter que entender esse assunto, e o cara tinha que entender, era linchado depois, porque antes ele só tinha responsabilidade com ele mesmo, depois ele passa a ter responsabilidade com todo mundo. E isso muda, ela mudou o perfil, o cenário
da disciplina de matemática fazendo isso. Agora foi um trabalho que valeu a pena, mas não foi muito aproveitado pelo trabalho que dava. E aí achavam que não era, apesar da beleza que estava ali estampada, eu era assim fã desse projeto. E hoje eu digo, hoje as crianças hoje fazem as transformações, porque nada no computador funciona sem transformação. Por exemplo, toda vez que eu levo meu aluno hoje da faculdade para ele ir para um implode gerar um gráfico em 3D, ele vai usar uma simetria axial, ele vai usar a homotetias quando amplia, quando reduz. Então, essa coisa que ele faz hoje, empiricamente, porque ele não sabe que está fazendo uma transformação matemática, porque ele não estuda isso na sua profundidade, eu achava isso fantástico na época, porque eu achava que era realmente uma coisa que tinha cor, que tinha vida, né? Só que era tudo desenhado, os computadores não eram utilizados, era tudo que utilizado só o quê? Desenho, papel milimetrado. Foi um grupo que se formou e teve 100% de empregabilidade. Um pessoal ficou no colégio de aplicação, ou no colégio social, um grupo ficou já trabalhando lá como funcionária, outro grupo foi convidado por Thérèse Lisieux, que era um lançamento do momento, e outro grupo ficou no Instituto de Matemática. Parar a raça, saída dos prédios para as praças. Onde foi parar a raça, saída dos prédios para as praças. Vou te contar, foi por ali, por acolá, está por vir. Vou te contar, foi por ali, por acolá, está por vir. Gente tão aplicada, caneta sai a palavra. Quando teremos ciência a contentor, teremos arte soprando aos quatro ventos. Viva a morte da causa do lamento. Onde foi parar a raça, saída dos prédios para as praças. Onde foi parar a raça, saída dos prédios para as praças. Vou te contar, foi por aí.